Imagine o silêncio absoluto do vácuo, a bilhões de quilômetros de qualquer luz familiar. Por centenas de milhares de anos, algo deslizou pela escuridão total, cruzando o vazio entre as estrelas, a 92 mil quilômetros por hora, sem emitir sinal, sem refletir calor, um náufrago solitário em um oceano cósmico sem fim. Então, em outubro de 2017, esse objeto cruzou a fronteira invisível do nosso sistema solar, passou raspando pelo Sol e, por um breve instante, foi iluminado pela nossa estrela. O que as lentes do telescópio Pan-STARRS no Havaí capturaram não foi apenas um ponto de luz. Foi o momento exato em que a história da humanidade mudou para sempre, mesmo que o mundo ainda se recuse a acreditar. Estaríamos olhando para uma rocha espacial comum ou para o primeiro artefato de uma inteligência que não é a nossa? A resposta a essa pergunta pode ser o evento mais importante da ciência moderna, ou o segredo mais bem guardado do século. Se você sente que a verdade sobre o que existe lá fora é mais profunda do que nos contam, junte-se a nós nesta jornada. Inscreva-se agora para não perder nenhum capítulo dessa investigação e ative as notificações. O que vamos revelar hoje desafia tudo o que você aprendeu sobre o cosmos. O objeto foi batizado de Oumuamua, uma palavra havaiana que significa mensageiro que chega de longe. Mas desde o primeiro segundo, ele não se comportou como nenhum mensageiro que conhecíamos. Astrônomos esperavam um cometa ou um asteroide, mas asteroides são pedaços arredondados de rocha e metal. Cometas são bolas de gelo sujo que, ao se aproximarem do Sol, derretem e criam aquela cauda majestosa de gás e poeira. Oumuamua não tinha nada disso. Ele era seco e estéril. E sua forma? Sua forma era uma impossibilidade geométrica. Imagine um objeto 10 vezes mais longo do que largo. Imagine um charuto gigante ou talvez um disco achatado, girando sobre si mesmo como um monólito lançado por uma mão invisível. Na natureza, não vemos isso. Corpos celestes tendem à esfericidade ou a formas irregulares, mas nunca a proporções tão extremas. Era a primeira anomalia, mas estava longe de ser a última. Enquanto os cientistas tentavam entender se aquilo era um fragmento de um planeta destruído ou um pedaço de gelo exótico, o Oumuamua fez algo que deixou a comunidade científica em choque. Ele acelerou. No vácuo, objetos seguem a lei da gravidade de Newton. A trajetória de um objeto é ditada pela massa do Sol e dos planetas. No entanto, ao se afastar do Sol, o Oumuamua recebeu um empurrão extra. Ele acelerou de uma forma que a gravidade não podia explicar. Em cometas, isso acontece por causa da liberação de gases, o efeito de propulsão de um foguete natural. Mas, repetindo, não havia cauda. Nenhum traço de gás foi detectado pelos telescópios infravermelhos mais potentes da NASA. O objeto estava sendo impulsionado por uma força invisível, mantendo sua trajetória com uma precisão cirúrgica. Estamos diante de um fenômeno natural que nunca vimos antes ou de algo projetado para navegar entre as estrelas? Antes de mergulharmos na teoria que abalou os alicerces de Harvard e transformou um dos maiores astrônomos do mundo em um pária para alguns e um herói para outros. Pare e pense. Se você encontrasse um destroço tecnológico no meio do oceano, saberia reconhecê-lo como tal ou acharia que é apenas uma pedra estranha? É aqui que entra o Dr. Avi Loeb, diretor do Departamento de Astronomia de Harvard, autor de centenas de artigos científicos e um homem que passou a vida olhando para o céu. Enquanto seus colegas buscavam explicações cada vez mais complexas, menos como a ideia de que o Oumuamua seria feito de gelo de hidrogênio puro, algo que nunca foi observado no universo, Loeb propôs a explicação mais lógica e, ao mesmo tempo, a mais aterrorizante. A anomalia na aceleração era o resultado da pressão da radiação solar batendo contra uma superfície artificial e extremamente fina. Em termos simples, o Oumuamua poderia ser uma vela solar, uma tecnologia de propulsão que nós mesmos já começamos a desenvolver.
mas em uma escala monumental. A proposta de Loeb não foi um palpite, foi baseada em cálculos matemáticos rigorosos. Para que a luz solar impulsionasse o objeto daquela maneira, ele precisaria ter menos de 1 milímetro de espessura, mas ser vasto o suficiente para capturar os fótons do Sol como o vento captura a vela de um barco. O Oumuamua não era um visitante aleatório, era um náufrago, um fragmento de uma sonda automática, ou talvez uma boia de sinalização descartada, vagando pelo espaço há milênios, muito depois de seus criadores terem desaparecido ou evoluído para algo além da nossa compreensão. Mas por que a ciência convencional reagiu com tanta agressividade? A resposta é o medo. Admitir que Loeb pode estar certo significa admitir que não estamos sozinhos. E pior, que somos tecnologicamente primitivos. Significa aceitar que o primeiro contato não foi um sinal de rádio amigável, mas um encontro silencioso com o lixo espacial de uma civilização superior. O Oumuamua passou por nós como um navio de cruzeiro. Passa por uma canoa de nativos em uma ilha isolada. Ele nem sequer desacelerou para nos cumprimentar. A análise do brilho do objeto revelou outra característica perturbadora. Ele era pelo menos 10 vezes mais reflexivo do que os asteroides comuns do sistema solar. Sua superfície parecia metálica, ou composta por um material sintético que refletia a luz solar de forma rítmica enquanto ele girava. Cada dado coletado apontava para uma única direção, mas a comunidade científica exigia provas extraordinárias. O problema é que o Oumuamua estava com pressa. Em janeiro de 2018, ele já estava além da órbita de Júpiter. Em 2019, passou por Saturno. Agora, ele viaja na direção da constelação de Pégaso, mergulhando de volta na escuridão eterna de onde veio. Nós perdemos a nossa chance. Não enviamos uma sonda, não conseguimos uma foto de alta resolução. Ficamos apenas com os dados, os borrões e uma dúvida que queimará na mente de cada astrônomo pelas próximas décadas. Se o Oumuamua fosse apenas uma rocha de nitrogênio ou hidrogênio, ele teria se desintegrado ao passar tão perto do calor do Sol. Mas ele resistiu. Ele manteve sua integridade estrutural. Ele seguiu seu curso como se tivesse um destino. E o mais intrigante, antes de entrar no nosso sistema, ele estava em um estado de repouso em relação às estrelas próximas, o que é estatisticamente muito raro. É como se ele estivesse parado no meio do oceano, esperando que o sistema solar colidisse com ele, funcionando como uma espécie de posto de controle ou sensor passivo. Alguns sugerem que o Oumuamua foi apenas um batedor. Se uma civilização quer mapear a galáxia, ela não enviaria uma frota de naves tripuladas consumindo recursos imensos. Ela enviaria milhões de pequenas velas solares automáticas, máquinas von Neumann capazes de viajar por eras coletando dados e seguindo em frente. Nós podemos ter sido apenas uma anotação em um banco de dados alienígena que já existe há 1 bilhão de anos. A verdade é que a passagem do Oumuamua expôs a nossa própria arrogância. Esperamos que a vida extraterrestre se anuncie com trombetas e luzes sobre as grandes cidades. Mas o universo é vasto, antigo e, em grande parte, indiferente à nossa existência. O Oumuamua pode ter sido o maior evento da história da astronomia, e nós o tratamos como uma anomalia estatística porque a alternativa era perturbadora demais para os nossos livros didáticos. Hoje, Avi Loeb continua sua busca com o projeto Galileu, instalando telescópios de alta resolução para garantir que, quando o próximo visitante chegar, e ele virá, nós não estejamos olhando para o lado. Porque o espaço não é apenas um vazio de pedras e gelo. É um cemitério de civilizações e um oceano de possibilidades. O Oumuamua nos deixou uma mensagem, mas não foi escrita em palavras. Foi escrita em trajetória, luz e silêncio. Ele nos disse que o jardim onde vivemos não tem muros, e que o que quer que esteja lá fora já sabe onde estamos. A pergunta que resta não é se o Oumuamua era uma nave espacial, mas sim, por que temos tanto medo de que ele fosse?
Se você estivesse no comando, teria enviado uma missão de interceptação para encarar o desconhecido ou teria deixado o visitante passar, protegendo a nossa ignorância? Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que o Oumuamua foi um fenômeno natural raro ou a primeira prova física de tecnologia alienígena? Compartilhe este roteiro com quem ainda acha que estamos sozinhos neste imenso vazio. O próximo visitante pode estar mais perto do que imaginamos, e da próxima vez, precisamos estar prontos para responder.